E aí, você consegue resolver essa questão? Você que entende de matemática sabe que isso aqui é muito fácil de fazer. Mas se você não se sente muito seguro ou está revisando matemática agora, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como resolver essa questão de uma maneira muito fácil. E você nem vai precisar se preocupar com as frações em si. Vamos lá? Bem, na matemática existe uma ordem para fazer as coisas. Nessa questão nós temos subtração e soma, mas nós também temos expoentes. E as potências feitas por esses expoentes são as primeiras coisas que a gente precisa responder. Então, de forma alguma, você pode somar e subtrair. Primeiro, você vai cuidar de cada um desses expoentes, beleza? Só que esses expoentes possuem sinais negativos e a gente precisa prestar atenção nisso. O que é que acontece? Por exemplo, se você tem o número 2 elevado a menos 1, esse sinal negativo aqui significa que você precisa inverter esse número. Então, no lugar de 2, você tem 1 sobre 2, que é uma fração. Mas por que a gente chama de inversão? Porque o 2 foi para baixo. E o que é que foi para cima? O número 1. E observe, eu não criei esse número 1 aqui em cima. Ele está embaixo do número 2. Porque todos os números, quando eles não estão sendo divididos por algum número diferente, por exemplo, 2, 3, 25, eles estão sendo divididos por 1. E olha só, do mesmo jeito, se eu tivesse a fração 1 sobre 4 elevado a menos 1, isso significa que eu vou inverter a posição. O número 4 vai para cima e o número 1 vai para baixo. E como você já percebeu, a gente não precisa escrever o número 1 quando ele vai para baixo. E isso já nos dá a ferramenta para responder essa questão. Primeiro, a gente vai trabalhar com as potências negativas, ou seja, a gente vai inverter as nossas frações. 1 sobre 25 elevado a menos 1 se torna 25, porque o 25 vai para cima e o número 1 vai para baixo. Menos, essa nossa segunda fração, 1 sobre 3, se torna 3 elevado ao quadrado. O 1 foi para baixo, também é elevado ao quadrado, mas continua sendo 1, então a gente não precisa escrever. O número 3 vai para a parte de cima e continua com o expoente 2. E a nossa última fração, como é que a gente resolve? Mais 1 sobre 2 elevado a menos 3 vai ser 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo. E aqui a gente já consegue resolver a questão, mas vamos revisar caso você não entenda. Quando a gente tem uma potência, isso é uma maneira de representar uma multiplicação. Qual multiplicação? 2 vezes 3? Não. 3 vezes 3. Quando a gente tem uma potência, o número aqui de cima diz a quantidade de vezes que o número de baixo vai ser multiplicado. Então, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Um outro exemplo é esse 2 elevado ao cubo que nós temos. 2 elevado ao cubo ou elevado a 3 não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2. O número 2 aparece 3 vezes. Entendeu? E todas essas potências, elas possuem um resultado. 3 vezes 3 é igual a 9. 2 vezes 2 é igual a 4, que vezes 2 dá igual a 8. Ou seja, essas nossas potências já podem ser reescritas aqui na questão. Temos o número 25 menos 3 ao quadrado, nós descobrimos que é 9, mais 2 ao cubo, nós descobrimos que é 8. E perceba, em nenhum momento nós resolvemos a subtração e a soma. Tudo isso que nós estamos fazendo são operações com os expoentes das frações que a gente tinha no início. Agora que os expoentes já foram embora, então a gente vai responder a subtração e a soma. Em qual ordem? Da esquerda para a direita, porque essas duas operações têm a mesma prioridade e importância entre si. 25 menos 9 dá 16, mais 8. E 16 mais 8 é igual a 24, que é a resposta da nossa questão. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e que esse vídeo tenha te ajudado. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Até mais!